Hoje eu vou te dizer por que você deve acabar com essa mania de fazer resumos no computador, no notebook, no iPad ou fazer seus mapas mentais por softwares de mapas mentais. Depois da vinheta. Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon e este é um canal voltado a aprender como estudar, como levar o seu estudo para o longo prazo e como ter um estudo de verdadeira alta performance. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês que você deve, uma dica muito importante, você deve acabar com essa mania de utilizar o computador para fazer os seus resumos. Não use o computador para fazer os seus resumos, não use softwares de mapas mentais, isso eu já falei várias vezes, né? E aí eu reforço, né? Vale a pena reforçar, porque nem todos veem todos os vídeos e hoje eu vou falar especificamente sobre isso, né? Então vamos lá, por que você deve abandonar esse seu jeito de estudar, porque esse é um jeito que não funciona. Vamos lá, por que então? Como você deve fazer então? Você deve ter o seu caderno de anotações ou você deve ter uma pasta organizada com as disciplinas. Uma das coisas que eu vejo dos concurseiros que passam, né, são várias as características dos concurseiros que passam. Eu sempre perguntei, sempre quis saber o que as pessoas que passavam faziam. E a partir daí eu fui vendo certas atitudes comuns de pessoas que passam em concurso público e fui vendo também coisas que dão certo para os concurseiros para eles passarem. E mais, com a minha experiência, nosso método lá, a gente criou, né? A gente não criou, mas a gente sistematizou com ferramentas adequadas que funcionam uma maneira mais simples para você conseguir a aprovação, né? Então vamos lá, o que eu vejo que os concurseiros que passam, o que eles têm de diferencial, né? Primeiro, tem dois tipos de concurseiros que passam. Tem aqueles concurseiros que são gênios, que são aqueles fora da curva, QI fora da curva, que estudam uma vez, já gravam, que tem um raciocínio muito mais rápido que o nosso, e que esses caras aí, eles não precisam de uma coisa que os outros concurseiros que passam precisam. Eles não precisam de organização. Eles são desorganizados, eles não têm os seus resumos prontinhos, eles não têm uma sistemática muito certa. Por quê? Porque eles são gênios. Mas esse é um pequeno percentual dos concurseiros que passam. A grande maioria dos concurseiros que passam, eles são organizados, em detrimento daquela série de concurseiros lá que não conseguem ter a organização dos concurseiros que passam. Então você tem que ser organizado. Se você não é gênio, como não era o meu caso, se você não tem QI fora da curva, como era o meu caso de tantos outros, você tem que ter muito mais esforço para passar no concurso, e esse esforço também é organização. Então você tem que ser muito mais organizado. E a organização que você deve ter é ter o seu material de estudo à mão, disponível. Ele pode ser ou em folhas, numa sequência, numa pasta organizada com etiquetas, ou ele pode ser por cadernos, por disciplina, enfim, o que seja. Mas ele não pode ser digital. Você pode ser organizado digitalmente, até muito mais fácil de se organizar digitalmente, mas é importante que você faça o seu estudo, o seu resumo manualmente, né? No jeito analógico de ser e não no jeito digital de ser. Por quê? Porque quando você faz manualmente, você está fazendo mais percursos neurais, os percursos neurais estão ficando mais complexos, você está utilizando a sua motricidade para escrever. Então, quando você faz isso, você deixa os percursos neurais mais complexos e com isso mais chance de levar para o longo prazo, né? Apesar do nosso cérebro sempre
né? O nosso cérebro gasta 20 a 25% de toda a nossa energia do dia. Então 20, 25% das nossas calorias vão tudo para o cérebro, porque ele gasta muita energia. Então ele sabe que gasta, ele sabe que a gente precisa de energia, ele trabalha na lei do menor esforço para muitas coisas. Mas uma coisa que acontece é que aquilo que foi muito complexo para ele, para executar, ele vai levar melhor para o longo prazo do que aquilo que foi no piloto automático. Por isso que a gente vai perdendo a nossa habilidade de escrita quando utiliza muitos recursos digitais. Porque a gente está baseado que quando a gente escreve errado, o corretor vai corrigir. Quando a gente escreve 3, 4 palavras e vê que o corretor completou, a gente vai dar o Enter. Dar o espaço, aliás. Então essa nossa mania de ser completado, ajudado, amparado toda hora pelo digital, faz com que muitas vezes a gente não saiba. Às vezes quando eu vou escrever à mão eu fico impressionado com algumas dúvidas de SSS que antes eu não tinha e que agora eu começo a ter que buscar lá para ver se realmente é assim o assado que se escreve. Por quê? Porque eu estava mal acostumado de escrever sempre no meio digital, com uma máquina me ajudando a corrigir os meus erros. E quando você vai, eu sei que vai acontecer, quando você vai estudar, fazer o seu resumo no digital, você leu ali o conceito de ato administrativo da Maria Silva de Peto, por exemplo, e depois leu o conceito de ato administrativo do Celso Antônio de Mello, e aí você quer guardar esses dois conceitos, que tem diferenças. A banca CESP cobre mais coisas desse conceito, aí tem uma outra banca que já trabalhou várias questões desse conceito, aí você vai querer pegar esses dois conceitos, botar no seu material de revisão. Se você vai fazer no digital, você vai fazer um copiar e colar certo que você vai fazer um copiar e colar. E esse copiar e colar não vai ser bom para você, não vai ser bom para você. Então é importante que você escreva, que você tenha o seu material de revisão. Vai fazer ainda, sempre que possível, busque no seu material de revisão, no seu material de estudo, busque utilizar as suas próprias palavras. Quando você faz isso, você faz percursos neurais muito mais complexos, você faz com que o seu cérebro tenha que realmente sofrer um processamento dos dados que foram colocados lá no input, para o output sair bem processado. Agora, se for apenas ler e copiar, o processamento é muito mais simples. Quando o processamento é mais complexo, mais chance é que ele vá para o longo prazo. Então, além de você, por isso que você deve abandonar essa ideia de resumos digitais, abandonar muito mais ainda essa ideia de softwares de mapas mentais e ir para o manual, né? Ir para o manual, escrever o conceito, de preferência com as suas próprias palavras, que mais chance de ir para o longo prazo. Então essa é a dica de hoje, muito importante para você começar a ter mais cuidado com isso aí, para que o seu estudo vá para o longo prazo, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, essa foi a dica, e se você gostou, dá o like, compartilha com aquele amigo que estuda, compartilha com as outras pessoas, porque isso é uma dica muito legal e é a maneira de você dar o carinho, o retorno para o professor que parou o seu tempo aqui e te deu essa dica legal e aí nas redes sociais. Um grande abraço, né? Se inscreve no canal e a gente pede as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.